Deus, gente linda! Tudo bom com vocês? Estamos por cá para mais um devocional com Deus e hoje Deus fala em Gênesis 22, 2, 7, 8. Quero que você abra sua Bíblia nesse versículo, no capítulo 22 de Gênesis, que é o primeiro livro, da Bíblia. 22, 2, 7 e 8. Já abri aqui na minha Bíblia. Gente, minha Bíblia descolou. Tá vendo? Eu preciso colar ela agora. Olha só. Vamos ler o que Deus fala. A gente vai ler do nosso livro Deus. Oi, Deus, sou eu de novo. A gente vai ler do nosso livro do devocional Oi, Deus, sou eu de novo. De todos os devocionais que a gente faz aqui no YouTube. E vamos ver o que Deus tem a falar com nós no dia de hoje. Que é a obediência como ato de fé. O título. Deus disse: Tomé seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você tanto ama, e vá à terra de Moria. Lá em um dos montes que lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Isaque se virou para Abraão e disse: Temos fogo e lenha, disse Isaque, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho, respondeu Abraão. Gênesis 22, 2, 7 e 8. Agora a gente vai ler referente a essa palavra, o que Deus fala. Em 11 de abril de 1970, a NASA lançou a missão Apollo 13 em direção à Lua. O lançamento foi um sucesso e os 2 primeiros dias transcorreram conforme o previsto. Pouco depois da metade do caminho, ocorreu uma explosão que deixou os 3 astronautas sem energia, oxigênio e água. Apollo 13 já estava longe demais para voltar, mas sem condição de prosseguir a missão. Isaque e Abraão também já tinham percorrido 3 dias de viagem a caminho do local indicado para o holocausto. Quando o filho perguntou onde está o cordeiro, a resposta do pai demonstra a fé com que ele sairá de casa. Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em certas ocasiões, nós também ficamos no meio do caminho. Sabemos que não dá para voltar para trás, mas não nos sentimos aptos para prosseguir. Também não podemos nos acovardar ou desistir. O que nos resta é confiar no direcionamento de Deus e nada pode ser melhor para a nossa vida do que o que Ele nos disser. No caso da missão Apollo 13, houve um meio de retornar, atravessar a atmosfera e pousar no oceano. No caso de Abraão e Isaque, o pai colocou o filho no altar sobre a lenha e pegou a faca para oferecê-lo como um sacrifício. Imagino que Abraão tenha passado o tempo todo clamando: O Senhor prometeu que me faria pai de uma grande nação. Este é o meu único filho, cumpre tua palavra. Eu confio em ti, providencia um cordeiro, Senhor. Enquanto lágrimas escorriam em seus olhos, com a mão empunhando a faca, o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz. Quando o pai levantou os olhos, viu um cordeiro preso pelos chifres, para ser usado como oferta. Versículo 11 e 13. Deus não falha com suas promessas. Confie em tudo o que Ele disse que cumpriria na sua vida. Mesmo que o meio do caminho seja difícil, continue obediente, porque o Senhor não muda. Ele é fiel. Lembre-se, seja obediente à orientação de Deus. Inclusive quando as circunstâncias forem contrárias, Ele não falhará em cumprir sua promessa. Olha, gente, que palavra linda que Deus tem para nós hoje sobre a obediência, que é um ato de fé. Aqui Deus fala a Abraão e seu filho Isaque, que Deus enviou eles, a uma terra no qual seria, oferecido seu filho ao holocausto, mas não tinha o cordeiro. E mesmo ele não tendo o cordeiro, Abraão, o pai de Isaque, ele foi confiante que Deus ia providenciar o cordeiro. Isso é um ato de fé. E no momento, ele ia obedecer a Deus, ele ia sacrificar o seu filho, o Isaque. Mas ele também confiou que Deus providenciaria o cordeiro. E eu acredito aqui, pelos olhos da fé, pelo que eu vejo, Abraão, ele confiava tanto em Deus, ele obedecia, ele tinha obediência em Deus, que mesmo se Deus não enviasse o cordeiro, ele sacrificaria o seu filho, por a obediência que ele tem a Deus. Mas Deus é fiel, Deus é bom, ele confiou, ele teve a certeza que Deus enviaria o cordeiro. Deus enviou o cordeiro para o holocausto.
Então aqui a gente pode ver a fé de Abraão e a gente colocar em nós mesmos. Pensar na nossa vida, sabe? Como está a nossa fé? Como a gente está obedecendo a Deus? O que a gente tem feito para Deus? A gente tem confiado plenamente nas promessas do que Deus deu para nós? A gente tem todos os dias continuado, ido em busca do que Deus tem para nós, independente da circunstância. Se ela está ao nosso favor ou se ela não está, a gente tem continuado caminhando dia após dia com a confiança que Deus vai prover o que a gente precisa? Eu quero que hoje você pare e pense isso. Como está a sua obediência a Deus? Como está a sua fé em Deus? O que você tem confiado? O que você tem feito com o que Deus te deu? Como estão as promessas que Deus tem para a sua vida? Deus, Ele promete muito para nós. Ele tem promessas, planos, projetos, propósitos sobre nossas vidas. Mas para cumprir, é preciso a gente confiar, a gente obedecer à voz de Deus e a gente caminhar, a gente trabalhar, a gente fazer o que precisa ser feito todos os dias, com a confiança que Deus vai prover o melhor para nós, dia após dia. Então, que a gente possa estar com a nossa fé mais avivada, a gente avivar a nossa fé, a gente ser preenchidos ainda mais de fé sobre a nossa vida, que Deus vai nos dar essa fé, essa sabedoria, essa obediência, mas para isso a gente precisa querer. É a gente querer que Deus nos alcance, é a gente buscar que Deus nos ouve, é a gente buscar a Deus com verdade, com obediência, que Deus vai prover o melhor para a nossa vida. Como está escrito, olha, Deus não falha com as suas promessas. Confie em tudo o que Ele disse que cumpriria na sua vida. Mesmo que o meio do caminho seja difícil, continue obediente, porque o Senhor não muda, Ele é fiel. Mesmo que seja difícil, independente da situação que você esteja passando, não pare no caminho. Continue dia após dia, orando, buscando ao Senhor. E pode ter a certeza que Deus é com você e você vai chegar onde Deus te prometeu. Mas para isso acontecer, você precisa estar firmado a tua vida na rocha verdadeira, que é Jesus. Que a gente possa todos os dias estar com a nossa vida firmada na rocha, porque a rocha é Jesus. E quando a nossa vida ela está firmada em Jesus, a gente tem a certeza que passe o que passar, venha o que vier, venha o vento que vier, a tempestade que vier, Deus nos sustenta. Porque é Deus quem está no comando da nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida verdadeiramente a Deus. Então você que ainda não entregou sua vida ao Senhor, eu te convido você a aceitar Jesus, que Deus vai escrever o seu nome no livro da vida, e a partir do momento que você aceitar a Jesus, é Deus quem tem o controle da sua vida, e Deus vai te moldar, e você vai viver uma vida com propósito. Porque é tão lindo a gente ter um propósito na nossa vida, a gente ter Deus na vida, a gente orar, a gente buscar, a gente sentir a presença de Deus, a gente ter o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas. Você que já aceitou Jesus, mas está parado na caminhada, eu te convido a você reconciliar com o Senhor. Que Deus te ama, Deus te espera, Deus, Ele nunca te esqueceu. Se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Você é o escolhido de Deus. A gente não está nesse mundo por acaso. E Deus tem um propósito na vida de cada um. Mas para esse propósito se cumprir, a gente tem que aceitar Jesus, a gente tem que buscar ao Senhor com verdade, com obediência e com fé, que Deus tem o melhor para nós. Então, que hoje a gente possa realmente, avivar a nossa fé e a gente ser pessoas obedientes ao Senhor. Tudo que a gente for fazer, a gente pensar, é isso que Deus tem para mim, é isso que Deus quer? Se não for, não vá. Porque é muito melhor você não seguir os teus próprios pensamentos, os teus próprios desejos e não pedir, a direção de Deus. Que tudo você peça a direção de Deus antes. Se Deus disser sim, você vai. Se Deus disser não, não. E que a gente possa ser pessoas obedientes ao Senhor. Se Deus já prometeu que vai nos alcançar, que Deus já prometeu que vai nos curar, que vai nos abençoar, que a gente continue caminhando, orando, louvando, buscando ao Senhor, indo na igreja, fazendo a obra de Deus, falando de Jesus para outras pessoas, porque as outras pessoas também precisam ouvir de Deus. A gente veio nesse mundo para levar o Evangelho,
levar a palavra de Deus, mostrar para as pessoas quem Deus é. Deus, ele nos enviou. E Deus, ele tem um propósito na nossa vida. E para esse propósito se cumprir, a gente aceita Jesus e Deus vai nos moldando. Dia após dia, a gente vai conhecendo mais de Deus. E Deus ama a todos. E Deus espera por todos. Então, a decisão de aceitar Jesus, de seguir uma vida com Jesus, é sua. Não é minha. Aqui eu te mostro que Jesus te ama, que Jesus te espera. E Jesus tem uma nova vida para você. Uma vida de honra, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de felicidade, uma vida com propósito, uma vida que você vai viver verdadeiramente para Cristo. E quando esse mundo acabar, ir morar com Jesus, todos nós, em nome de Jesus, na eternidade com Deus, que é um lugar que Jesus, ele foi para o céu preparar para nós. Mas Jesus foi para o céu preparar um lugar para nós, mas nós, aqui na terra, temos que preparar o nosso lugar no céu. Então é aqui que a gente tem que buscar o Senhor, é aqui que a gente tem que obedecer a Deus, viver uma vida em obediência, viver uma vida realmente firmado na rocha verdadeira, que é o Senhor Jesus, e dia após dia caminhando com Cristo, sempre com a fé, com a certeza que Deus é com nós e jamais nós estamos só. Nós estamos com a proteção, com a bondade, com o amor e com a graça de Deus sobre nossas vidas. E que Deus fale ainda mais no seu coração, na sua vida, através de Gênesis 22, 2, 7, 8. Que aqui Deus fala, sobre Abraão, que ele escutou a voz de Deus, ele foi obediente a Deus. Mesmo não vendo lá na frente se iria ter o cordeiro ou não para o holocausto, ele e seu filho. Porque Deus mandou ele ir, e ele foi com obediência, ele foi com fé, com a certeza que Deus ia prover o cordeiro, e Deus proveu. Que a gente possa ter essa fé de Abraão todos os dias de nossas vidas, porque Deus é com nós, e quando Deus é com nós, ninguém será contra nós. Deus fala ainda mais no seu coração, oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus, eis-me aqui, Jesus. Muito obrigado, Deus, por a sua palavra, Deus. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. Nós te louvamos, Pai, por todo sempre. Jesus, nos ajuda, Pai, a ser mais e mais obedientes, ó Pai. Como Abraão, Pai, foi obediente a Ti, Jesus. Que nós podemos, Pai, nos espelhar, Pai, e realmente sermos, Pai, pessoas obedientes ao Senhor. Acrescenta, Pai, a nossa fé, Pai. Nós cremos, Pai, temos a certeza que o Senhor é conosco, Pai, que nenhum mal, nada de ruim acontecerá. Que a sua graça, o seu poder, a sua cura, o seu milagre, a sua bondade, Jesus, está sobre nós, Pai, todos os dias de nossas vidas. Nós te glorificamos, Pai, nós te exaltamos. Obrigado por essa palavra, obrigado por derramar graça, Pai, por derramar alegria, bênçãos, Pai, unção sobre nossas vidas, Deus. Abençoa, Pai, cada um que está assistindo esse devocional. Deus sabe o que cada um precisa, a família de cada um precisa. Deus vai de encontro, Pai, e faz o melhor por cada um. Abençoa a minha vida, Pai, a minha família, derrama da Tua graça, do Teu amor, da Tua proteção. As Suas mãos, Pai, estão sobre nós, Pai, nos protegendo, nos guardando, Pai. Os Seus anjos, Pai, Deus envia para nos guardar, para nos proteger a todo momento, a todo instante, a todo segundo, Pai. Nem um minuto estamos só, porque é o Senhor Jesus quem nos protege, quem nos dá graça, quem nos dá alegria. Derrama da Tua graça, Pai, sobre nossas vidas, alegra o nosso coração, a nossa mente. Deus sabe o que cada um de nós precisamos, Deus sabe o que a gente coloca diante de Ti. E mesmo antes, Pai, de nós pedirmos a Ti, Deus já sabe o que nós precisamos e Deus nos alcança. Deus nos protege sempre. Nós Te louvamos, Pai, nós Te engrandecemos por tanto. Nos dá, Pai, mais e mais sabedoria, Pai, da Tua palavra, da Tua graça, do Teu poder, Jesus. Essa pessoa, Pai, que está me assistindo, que ainda não aceitou a Ti, ó Pai, não reconciliou a Ti, Deus, Pai, tem um novo tempo, uma nova vida a essa pessoa, Pai. Ela irá, Pai, reconciliar a Ti. Ela irá aceitar a Ti, Jesus. Eu creio, eu confio que grandes coisas Deus fará, Pai, por todos nós. Nós estamos guardados, protegidos pela Sua mão, Pai. Nos dá, Pai, mais e mais sabedoria a cada dia da Sua palavra. E nos dá, Jesus, graça cada dia mais e mais, Pai. Que nós vamos seguir firmes, Pai, na Sua presença, Pai, no Teu chamado, no Seu propósito, com mais sabedoria, Pai, em obediência a Ti, Jesus. Te louvamos, Te glorificamos e Te exaltamos, Pai,
Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, que a gente venha caminhar, Pai, cada dia mais firmes, Pai, na rocha verdadeira que é Jesus, e fazendo o que é certo, o que agrada aos seus olhos, Deus. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria, nos dá graça, dia após dia. Nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Pai, para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E que a gente venha seguir cada dia mais e mais firme, na certeza que Deus é com nós e a gente está sobre a graça, sobre a bondade, sobre a proteção, sobre o amor, sobre os cuidados de Deus, porque a gente tem a fé e a gente tem a certeza que Deus é com nós. E que a gente venha a ser dia após dia cada vez mais e mais os obedientes à voz de Deus. E que independente da circunstância, a gente siga com a mesma fé e com a mesma certeza que o Senhor é bom, que o Senhor é graça, e que independente da circunstância, a gente venha crer e confiar na fidelidade do Senhor para conosco, e assim como Abraão ele confiou na provisão do Senhor, a gente também venha confiar que Deus é com nós, e que independente das circunstâncias, Deus vai prover sempre o melhor que Ele tem para nós, porque Deus ama os seus filhos e Deus jamais abandona um dos seus. Que Deus fale ainda mais no seu coração e que em nome de Jesus essa nova semana seja uma nova semana cheia da graça, do amor, da bondade de Deus, muito próspera, guiada, protegida, iluminada por Deus para todos nós, em nome de Jesus. Eu quero que você deixe o like aqui no vídeo, eu quero que você compartilhe esse devocional com alguém que você quer que seja alcançado pela graça de Deus. Eu quero que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, e também comente aqui nos comentários o que você sentiu no coração de comentar. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Beijo no coração.